E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. O pessoal já está aqui, daqui a pouco nós vamos começar a bater papo, temos umas coisas para contar, umas coisas para testar, muito código. E vamos dar uma olhadinha em mais um pedaço do nosso projeto do Empreendedor Dev, né? Essa semana eu queria falar sobre um assunto que muita gente deixa para lá, até deixa para desenvolver isso depois. Eu não tenho muita experiência com front-end, o meu negócio sempre foi back-end, mas sempre que eu me deparo com essa parte do código, eu lembro que as pessoas meio que ignoram, que é o controle de sessão. Controle de sessão pode ser feito de N maneiras, dá para ter a complexidade que quiser. Aqui nós temos um primeiro exemplo, que é um controle de sessão totalmente feito em memória. Tem vantagens e desvantagens em você ter um controle de sessão feito totalmente na memória. A vantagem é que ele é rápido, a desvantagem é que ele não escala de jeito nenhum. E tem outras desvantagens que a gente vai falar, né? Ó, se eu vier aqui no nosso código em session.go, eu tenho lá o nosso controle de sessão, no início aqui do código, né? E ele tem umas funções bem simples, né? Ele cria um mapa na memória, que é onde ele vai manter a sessão propriamente dita, cria uma variável para conter a idade máxima que a sessão pode ter, e aí algumas funções auxiliares, né? Put para colocar alguma coisa lá no controle de sessão, get para pegar uma sessão que está instanciada, del para apagar, um cleanup se você quiser apagar tudo. Na verdade, aqui ele vai apagar tudo que tiver expirado, né? Enfim, e mais algumas funçõezinhas que vão ser úteis, como set cookie e get cookie, porque como é um sistema web, a gente vai precisar interagir com cookies só para o controle de sessão. A gente só vai usar cookie para manter um ID da sessão no cookie e para recuperar esse ID depois, né? Bom, vamos dar uma olhada no main.go aqui para ver esse código em uso, né? Deixa eu ir lá para o início, na verdade, que estava no final. Session. Bom, então a gente importou o código aqui do controle de sessão. E daí nós vamos usar ele dentro dos nossos handlers, mas de uma forma bem simples. Por exemplo, aqui no handler do index, né? Que acontece quando você carrega a primeira página. A gente dá um get no cookie. Se ele não existir, ótimo, não tem sessão. Se ele existir, a gente pode pegar ele aqui com o nosso get, né? E preencher isso no nosso controle de usuário. Assim a gente já sabe quem é o usuário e tudo mais e pode usar onde quiser. Conforme a gente for desenvolvendo o sistema, esse começo de pegar a sessão vai ser basicamente a primeira linha de todos os handlers, né? Pega a sessão se existir, se não existir e não puder usar aquele handler, ele já dá um redirect para a raiz do sistema e pronto. Não precisa dar erro, não precisa dar nada. Se quiser, pode dar um 403 ali, um forbidden, enfim, depende do que você estiver acessando e da forma que você estiver desenvolvendo. Tem mais uns usos aqui. Deixa eu pegar aqui. Pá. Olha só, né? Quando você vai dar logout, ele vai dar um del na sessão e vai ter certeza que ela foi excluída, né? Vai excluir o cookie também. E daí faz um redirect para a raiz do sistema. Quando você for aqui, esse daqui vai sair esse endpoint aqui, esse handler, ele vai sair, ele está aqui só para demonstração de um outro trecho do código que eu vou mostrar hoje, mas é a mesma coisa, né? Ele está
ele pega o cookie da sessão, carrega a sessão se ela existir, se não, ele vai falar que não está autorizado, se ela não existir. Bom, vamos ver o que mais aqui. Aqui nós temos uma limpeza oportunística da sessão, né? Qual que é esse handler aqui? Ele vai fazer, quando ele for pegar, fazer o login usando o GitHub, né? Que nós vamos usar o alt do GitHub, ele no final, ele já pega e fala assim, deixa eu ver se tem ele cria a sessão e no final ele vai ver se tem uma sessão que já existe. Deve estar aqui no put. Não, no fim eu tirei o código que vê se a sessão que já existe limpa ela. Então não tem limpeza oportunística. Era uma coisa interessante de colocar. Para colocar limpeza oportunística é só vir aqui e chamar aquele cleanup no final aqui antes do lock. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui útil. Mais uma vez ele fazendo o controle de sessão, mas esse aqui não está em uso ainda. Esse aqui é um código que ainda não está tá implementado, mas eu não estou chamando, que é o do callback quando usar o alt do X, né, o antigo Twitter. Aí, quando nós vamos falar de OAuth, nós vamos falar só de OAuth, não vamos falar de controle de sessão. É por isso que eu estou falando de controle de sessão agora, né? Porque aí a gente isola e quando for falar de OAuth, fala só do OAuth. E aqui embaixo tem uma goroutine que vai ficar em looping e a cada 5 minutos ele dá um cleanup, né? Então a cada 5 minutos ele vai limpar tudo que tiver expirado ali de sessão que ficou aberta, né? Que está criada, mas o usuário não está mais online, ele já saiu, ele já fechou. Vamos ver isso rodando? Eu já tenho o código em execução aqui, já está rodando lá. E se eu vier para o site aqui, né, para o nosso empreendedor dev, eu posso fazer login com o GitHub e como eu já fiz login, ele só vai aceitar e me logar aqui, né? Então deixa eu aumentar a tela aqui. Eita. Né? Como eu já fiz login, ele já vai me aceitar. Se o pessoal quiser testar, o pessoal que está online quiser testar, é só ir lá no empreendedor dev e se logar. Por enquanto a gente não está salvando isso em banco de dados, não está fazendo nada. E se eu vier aqui no Vue.json, ele vai mostrar o código que ele retornou, né? Retornou esse código aqui, que na verdade tem meus dados, né? O meu ID lá no GitHub, meu nome de usuário, a foto do avatar. Nada disso aqui é muito importante, porque nada disso aqui é secreto, né? Vamos voltar lá. Eu posso fazer logout, né? Aí eu me desloguei do sistema, ele apagou a sessão e eu posso fazer login de novo, né? E, enfim, estou logado lá. E aqui está mostrando as vezes que eu fiz login e, enfim, é os mesmos dados que aparecem quando eu venho aqui e peço para ver os dados. Bom, é isso, é um controle de sessão simples, mas tem alguns problemas. Por exemplo, como ele é todo na memória, claro que se eu quiser atualizar o sistema, eu automaticamente tiro todo mundo da memória, né? Eu vou parar um processo e subir o processo de novo, isso tiraria todo mundo da memória, logo todo mundo teria que se logar de novo, porque o sistema não confia que você já está logado, ele não confia no cookie que está lá com você, aquele ID de sessão perdeu o valor totalmente, então, enfim, teria que logar de novo. Qual que é o maior problema disso? Bom, além do inconveniente para o usuário, é que se o seu sistema for grande, você crescer, o seu sistema começar a ter muitos usuários, você vai ter um problema que a gente pode chamar de estouro da boiada, né? Que é o seguinte,
Desculpa, essa foi a melhor tradução que eu consegui. Mas é assim, imagina que você está usando, você tem um sistema e ele tem, sei lá, centenas de usuários online. De repente, essas centenas de usuários tentam usar que estavam ali distribuindo requisições entre os seus sistemas. Então, nem todo mundo fazia a mesma requisição ao mesmo tempo. Mas quando você reiniciou o sistema e todo mundo fez login mais ou menos ao mesmo tempo, porque estava navegando ali no sistema, o seu sistema teve um pico, uma sobrecarga do nada ali no sistema de login. Então, imagina que todos eles foram lá, todos eles usaram callback de OAuth, todos eles, enfim, isso se multiplica, né? E aí você tem um pico ali de um número absurdo de requisições que pode derrubar o seu sistema, pode fazer com que o GitHub ou que, sei lá, qualquer provedor de OAuth que você estava usando ache que é um ataque. E não é muito difícil eles acharem que é um ataque, tá? Se eu ficar aqui dando login, logout, login, logout, login, logout, uma hora ele vai perguntar assim: "Oh, esse site está estranho, está perguntando muitas vezes sobre o seu login. Você tem certeza que você quer se logar nesse site?" O GitHub tem umas salvaguardas e todos os sites têm salvaguardas com relação a isso. Então, tem que tomar cuidado. Eventualmente, nós vamos persistir a sessão no banco de dados só para evitar esse tipo de problema. Por enquanto, não tem nenhum motivo para isso. Tem, né, um usuário, então não tem motivo para isso. Mas é importante ter em mente que todos têm controle de usuário, todos eles têm várias dessas flags para ver se os sistemas que eles autorizaram usar o OAuth deles não está abusando da brincadeira. Bom, é isso. Eu vou mostrar, enfim, mais desse código, a gente vai bater mais papo, mas a parte de gravação mesmo do banco de dados e tudo ainda não está feita. Eu vou fazer quando a gente tiver mais dados para ser gravado, que a gente tiver, por exemplo, o X, talvez, sei lá, outros providers, sei lá, Facebook e outras coisas que a gente possa usar aí. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Agora a gente vai para o bate-papo. Até mais.